estamos aqui hoje num podcast para um assunto extremamente importante, revisão do FGTS. E eu sou a Simone Lopes e hoje eu vou conduzir esse bate-papo aqui hoje com o doutor Alex Aliaga, sócio da Ramalho Aliaga, Sociedade Individual de Advocacia. Alex, é um prazer te conhecer, seja bem-vindo a esse bate-papo. E eu já começo com uma provocação, né? Primeiro, você se apresentar e no caso da advocacia, paixão ou vocação? Simone, não tem como... Obrigado, tá, pelo convite para a gente fazer esse bate-papo, falar de um assunto que ele vai ser muito importante nos próximos dias, que é a revisão do FGTS, mas não tem como falar que a paixão em algum momento se encontra com a vocação. No meu caso, especificamente, não ocorreu a paixão de início, né? Era até estranho de ver outros colegas conversando, porque todo mundo tinha uma paixão assim para ser juiz, para ser promotor de justiça, e eu não tinha essa inclinação. E não tinha, inclusive, essa paixão que eu via, né, que eu estava presenciando com eles. E com o passar do tempo, conhecendo, estudando um pouco mais, a gente vai... Eu acho que a gente tem um encontro, né, daquele sentimento em relação àquilo que a gente está estudando com a vocação, né, que ela vem efetivamente quando você vai se aprofundando, né, em coisas específicas da formação no curso que te chama mais a atenção. Você pensou em direito, né, naquela fase que a gente está adolescente, que a gente faz aquela pergunta, o que eu vou ser quando eu crescer? Você teve essas questões assim de conflito interno? Porque acho que é uma das fases mais difíceis, quando a gente precisa escolher o curso que a gente vai fazer na faculdade e ali pensar, eu vou fazer isso pro resto da minha vida. A minha decisão em relação, quando foi a minha formação, eu sabia aquilo que eu não queria. Isso já é um bom caminho. Eu sabia que eu não saber queria. o que não quer. Aí você vai eliminando opções. Mas assim, direito também não estava no meu radar. Olha que coisa interessante. Então eu gostava muito, sempre gostei muito de ler as questões econômicas que acontecem no Brasil, as questões que envolvem a gestão das empresas, que me chamavam a atenção e noticiário de uma forma em geral. Mas direito não estava no meu radar inicial, né? Foi com o passar do tempo, eu fui fazer um curso de economia que eu não completei e um grande amigo que me incentivou. Eu não me via, né, cursando direito, sendo advogado, e esse amigo, ele... Não é que ele forçou, mas ele acreditou muito. Ele falou, vai que você está preparado, você tem a maturidade para fazer esse curso, você vai se dar bem, vai. Eu acabei assim, falei, bom, vamos apostar, vamos ver o que vai dar. E acabei começando, iniciei o curso, mas foi do meio para o curso que você... realmente que eu entendi o meu propósito ali. Até porque nos primeiros anos do curso, você ainda vai vendo muitas matérias que são comuns na área de humanas. Que eu lembro, eu fiz administração de empresas, e eu lembro que uma das matérias era direito. E aí, era uma das matérias, inclusive, que eu lembro que eu tive nota máxima. Ou seja, durante o ano inteiro, eu tive 10 em todas as provas que eu realizei durante o ano. A minha nota foi máxima, né? Na conclusão do primeiro ano da faculdade. Inclusive, até pensei, olha, acho que eu deveria mudar o curso para direito. Mas fiz igual você, fui me aprofundando. E aí, no terceiro ano da faculdade, falei, não, eu estou no curso certo. Mas já identificar o que você não gostava... até trabalhando com inserção de jovens há muitos anos, eu falo que o principal é você já identificar o que você não quer. Isso é verdade. E uma situação que eu sempre trouxe nas decisões, desde muito novo até hoje, foi sempre aprender a ouvir. Então, assim, nunca tive essa vaidade de impor, né, alguma situação que eu penso. Às vezes o silêncio para mim ele tem muita relevância. Então, sempre ouvi profissionais de outras áreas, por que eles tinham sucesso. Né? Até mesmo no esporte, né? Tempos atrás eu tive uma notícia que para mim foi espetacular. Roger Federer, que é um tenista que é considerado um dos maiores de todos os tempos, uma das estratégias que ele adotou na carreira dele como tenista foi diferentemente de outros atletas, não fazer pontos longos. O que é? São pontos que duram 2, 3 minutos que podem causar algum tipo de lesão. Então, a estratégia dele, ele veio falar isso depois que ele aposentou, quando tem a oportunidade de finalizar um ponto, ou ele ganha ou ele perde, mas ele não vai perdurar esse ponto para chegar um momento de ele poder ter algum tipo de lesão. Então, até porque o material de trabalho é o corpo. Exatamente, mas você pega vários profissionais, você pega Rafael Nadal, que ele é conhecido pela explosão, pela resistência dele, são jogos que duram 5, 6 horas. Tem pontos que duram... Exaustão do corpo. O Roger Federer, não. Uma partida dele, em média, durava 1 hora, 1 hora e meia. Enquanto dos outros era mais que o dobro.
Então, ele tinha uma resistência física em relação aos concorrentes dele muito melhor, né? Por isso que ele teve poucas lesões durante a carreira. Então, observar, eu acho assim, não só para advogado, mas para qualquer outra área, observar o que está acontecendo ao redor, ele é imprescindível. E eu tive uma questão assim que foi impactante de um jurista chamado Luiz Flávio Gomes. Luiz Flávio, ele falava, na época, quando eu era acadêmico, que um juiz federal fala hoje, o Eric Navarro, sobre ele dar orientação para os advogados referente à negociação. E hoje o Eric ele fala, olha, litigar no Poder Judiciário não é o único meio de você resolver um conflito. Não é. E eu acho que ele está muito correto em pensar dessa forma, né? Existem outras formas de você resolver um conflito como operador do direito. E isso o Luiz Flávio Gomes ele falava lá atrás, né? Olha, a faculdade está te ensinando de um jeito, mas no dia a dia você tem que conhecer outras ferramentas. Então, sai do banco escolar. exatamente. Eu vi aquilo que ele estava falando, os livros que ele estava escrevendo, falando sobre essa transformação do direito, de como o profissional deve se portar, né, de conhecer outras áreas, ela é fundamental para o sucesso do advogado. E isso para mim foi crucial quando eu estava estudando e o Luiz apareceu com os livros dele, que eram muito questionados, mas com o passar do tempo, eu já tinha a conclusão de que a observação dele tinha muito, muito valor. Outros profissionais renomados de direito também seguiam os entendimentos dele, e é professor emérito em várias universidades do mundo. Várias. Alex, em sua fala eu achei muito interessante que em diversos momentos você fala do observar o que está acontecendo ao seu redor. E aí tem um ponto muito importante que dos últimos tempos para cá tem sido fundamental na evolução de qualquer carreira, que é o tema tecnologia. E principalmente na pandemia, houve muita quebra de paradigma por conta do home office. Então, existia um preconceito em relação ao home office, porque quem está em casa não trabalha. E muitos tiveram que correr atrás do prejuízo tecnológico, aprender a mexer em ferramentas que não dominava, como as reuniões via videoconferência. Os processos jurídicos foram altamente afetados. Imagina se fazer uma reunião, uma audiência que era de forma presencial, com a presença de testemunhas, e fazer isso online. Então, a minha pergunta crucial para esse momento, você acha que a advocacia está em descompasso com a tecnologia? Que a gente ouve muitas pessoas falarem assim, advogado está obsoleto. Muitos até tiveram resistência, né, a essas novas ferramentas tecnológicas. Você acha que realmente tem esse descompasso entre a área jurídica e a tecnologia? Eu acho que ainda tem, né? É natural, né, que isso aconteça. Acho que outras áreas também, essa deficiência também ocorre. Agora, antes de responder, Simone, eu trouxe para a gente aqui essa imagem aqui, que é um congresso feito pelo Luiz Flávio Gomes, né? Eu aqui bem mais novo, e aqui uma personalidade que ele foi ministro da Suprema Corte da Argentina, Eugênio Raul Zaffaroni, que ele também é juiz da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então esse foi um evento e um momento histórico, espetacular. Né? Acho que para sua carreira. Sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. Muito espetacular. Marca, né? Eu falo que então existe aí um Alex antes desse momento. Sem sombra de dúvida. E um Alex depois. Sem sombra de dúvida, porque até para responder o que você está me falando agora, entender como é que o Luiz ele passou essas informações nos livros que ele escreveu, ele é importantíssimo. O que eu observo? Quando a internet surgiu na década de 90, existia muito questionamento, que era um movimento passageiro, assim, assado, e alguns começaram a escrever, e teve um livro que eu li que chamava Como Vender Seu Peixe na Internet. E lá ele já cravava o seguinte, que o conteúdo é rei. Eu acho que essa afirmação, a minha posição desse livro, que conteúdo é rei, ela persiste até hoje. Embora hoje, é lógico, as redes sociais, elas atingiram um outro tipo de... Muito. Eu falo que é uma terra de ninguém, né? Exatamente. Então, o que acontece? Nós tivemos essa transformação. A tecnologia, ela é mais rápida do que o comportamento da sociedade. Exatamente. E, inclusive, eu já escrevi artigo dizendo o seguinte, não adianta, esse é o meu ponto de vista, é a minha opinião, você querer regular todo o comportamento ou o comportamento das pessoas de uma forma geral, de forma taxativa nas redes sociais,
porque a cada dia você tem uma ferramenta nova aparecendo. Uhum. A cada dia você tem uma ferramenta nova que vai possibilitar com que as pessoas se manifestem, se exponham de forma diferente, né? Agora, é lógico que o profissional do direito, para outros profissionais que são vinculados à sua entidade de classe, ele tem que ter algumas cautelas. Mas é imprescindível que ele conheça, e quando eu falo conhecer, é ele ter contato com esses ecossistemas de inovação para que ele possa agregar essas tecnologias efetivamente no negócio dele. Uhum. E eu costumo sempre comentar, o profissional, eu entendo né? Quem pensa de forma contrária não tem problema. Ele tem que se especializar e dentro dessa especialização, daquilo que ele vai atuar, ele não pode ser a última palavra mais. O advogado ele tem essa característica de ser muito, como é que fala? Ele ser a última palavra, ele ser centralizador. Há anos que eu tenho várias pessoas que fazem parte de equipe, uma equipe de marketing, uma que faz a copyright comigo, outros profissionais, da parte financeira, da parte de tributos. Eu falava, pô, mas eu tenho que ter todo esse ecossistema e decidir com eles. Não eles fazerem tudo e depois chegar para eu tomar uma decisão, né? Porque imagina, às vezes você vai desenvolver alguns projetos que demandam tempo. Aí você vai falar, bom, então apresenta para o Alex, ele vai dar a última palavra. Se ele fala que não serve, quanto tempo se perdeu nesse De projeto? trabalho do Né? projeto. E eu costumo dizer, para finalizar, o quê? O tempo ele é mais precioso que o dinheiro. Uhum. E o tempo do nosso cliente... É porque é o tempo que gera o dinheiro. O tempo do Então, se nosso você cliente ele é mais desperdiça importante. ele, é verdade. Alex, eu lembro que há muito tempo atrás, quando surgiu, né, a evolução da parte tecnológica, as redes sociais deu um boom, principalmente agora na pandemia. Aí tem uma questão técnica aí da sua área da OAB que fala que o advogado não pode fazer propaganda. Tem algumas questões ali muito tradicionais do conselho de classe. Então, assim, o advogado também ele tem que atuar na rede social de uma forma que também não vai ferir ali as questões que a OAB determina, como regra ética, conduta, de como estar na rede social. É isso mesmo? É verídico essas afirmações que o pessoal fala, não, advogado não pode fazer propaganda, né? Porque sempre foi uma dúvida minha, inclusive. O advogado, assim como outras profissões, ele é uma atividade de meio, né? Ele não pode prometer, em hipótese alguma, nenhum tipo de resultado. Nenhum tipo de resultado o advogado ele pode fazer. Não Sim. pode. Então, eu acho que o comportamento do advogado fora das redes sociais, ele vai trazer efetivamente aquilo que ele é quando ele for para as redes. Sim. Então, assim, no meu caso, eu nunca tive problema, né, de alguém denunciar ou para me chamar para conversar, por quê? Porque eu procuro trazer conteúdo. Né? Isso é o mais, é que nem você falou, o conteúdo é o que vai mandar. Exatamente. Então, trazer conteúdo, bater um bate-papo, seguindo essa linha e entender também, uma coisa que eu acho que é muito importante, é saber definir quem é o seu público. Isso lhe diz muito de como você vai se comportar. E falando disso, então, quais são as características do advogado do amanhã? Porque eu estou falando de uma tecnologia que está sempre chegando à frente até do comportamento. Inclusive, tem várias séries, inclusive, que já falam a respeito do quanto a rede social ela interfere no comportamento das pessoas. Então, qual que é a característica desse profissional do amanhã? Eu converso com muitos colegas, às vezes me ligam para a gente bater um papo, né, saber como é que está a revisão da FGTS. E a revisão da FGTS não vou dizer que é um protótipo, mas é um estudo, é um case que eu pretendo desenvolver dentro do meu escritório com outras atuações que têm a ver com a parte jurídica. E que eu sempre falo para eles o seguinte, que acontece com todo profissional. Se eu perguntar para o determinado profissional o que você faz, ele sabe responder. Sim. Como você faz esse serviço, essa prestação de serviço ou esse produto, ele sabe responder. Quando chega numa pergunta, qual que é o teu propósito com os teus clientes? Frase que eu amo. Aí realmente engessa tudo, aí trava tudo. Então, e não é quando eu pergunto, falo, mas qual que é o teu propósito? Não é ele responder, é ganhar dinheiro. Não é isso que eu estou me referindo. Não é isso. O propósito que eu me refiro aqui é em relação aos valores que ele tem em relação aos clientes dele. Então, por exemplo, no meu site, quando você entra no site da Ramalhiaga, você não vai encontrar nenhum tipo de informação dizendo quem que eu sou, que eu fiz tal curso, que eu tive com tal pessoa, né, que eu tive em Brasília fazendo um determinado julgamento. Isso não. Porque o que importa... Não é o currículo, né? Não, o que importa
que tipo de solução nós estamos criando para impactar na vida do nosso cliente. É o quanto você transforma a vida desse cliente dentro de uma necessidade, né? Exatamente. Justamente porque a ação da revisão da FGTS é um procedimento que tem que ser judicial, tá? Mas dependendo do que você está buscando e do conflito que você tem, às vezes não é um meio judicial para você resolver. A gente sabe que, assim, ainda o Poder Judiciário, mesmo tendo centros tecnológicos que são espetaculares, ainda ele continua lento. Sim. Ainda ele continua lento. Então, muitas vezes você pode encontrar essa solução, né, não pela via judicial. As empresas cada vez mais estão se capacitando para entrar nessa negociação extrajudicial. Antes de ir para o judiciário. Para evitar, né? Não é nem antes de ir, eu acho, Simone. É para evitar o desgaste, né? Exatamente. Eu falo que toda vez que você vai mexer com essa questão judicial, você precisa estar muito ciente da energia que você vai despender. E aí dinheiro. Energia e dinheiro. E no meu caso, Simone, eu prezo muito pela minha energia. O que esse processo vai mexer emocionalmente comigo? Até o quanto eu estou disposta a suportar. Porque como você falou, você vai despender tempo. Hoje, para mim, tempo é muito importante. Sem sombra de dúvida. A questão, o quanto vai me desgastar emocionalmente. Porque tem processos que mexem emocionalmente com você, dependendo do processo que você vai entrar. Então, assim, o quanto eu estou disposta a arcar com essas questões emocionais, eu penso muito nisso. E tem que avaliar mesmo. Então, se puder ter uma conciliação antes, né, de chegar na esfera judicial, eu acho que é muito importante. Dentro dessa pergunta que você fez, o advogado do amanhã, uma das coisas importantes também que eu acho é ir direto ao ponto, né? Então, aquelas petições muito longas, com muita jurisprudência, por exemplo, eu tenho recurso, por exemplo, lá no STJ, que às vezes eu vou responder ela com 2, 3 folhas. Porque eu vou objetivamente, porque assim, a gente tem que considerar que o juiz, o ministro, ele passa lendo o tempo inteiro. Tem uma hora que ele já deve começar a ver tudo embaralhado. Então, se você é objetivo naquilo o que você pretende aqui, o que você quer que eu faça? Até facilita o trabalho. Exatamente, então tem que ser claro, às vezes 1, 2 folhas, mas você só vai escrever isso. Eu falei, não, eu escrevi o suficiente para ele entender o que eu estou querendo. Para ele poder analisar de forma objetiva e concisa o pedido. Agora, se esse meu pedido, em vez de eu diluir ele em uma folha, de forma objetiva, eu escrever em 15, eu vou atrapalhar também a análise do juiz, do ministro, em relação àquilo que está sendo pedido, que está sendo analisado. Essa é a ideia. Bom, Alex, você falou muito, né? Em muitas falas, e aliás é o tema do podcast, revisão do FGTS. Para quem está nos assistindo, o que de fato é a revisão do FGTS? Olha, Simone, antes de explicar o que vem a ser a revisão do FGTS, eu costumo, nos últimos tempos, né, principalmente agora nós temos o julgamento, que vai acontecer em abril, eu não consigo visualizar no Poder Judiciário um procedimento que vai chegar em Brasília, no STJ ou no STF, que seja tão espetacular financeiramente como a revisão do FGTS. Nossa! Eu cravo isso com muita convicção. Eu não vislumbro no Poder Judiciário que vai chegar no STJ ou no STF uma ação que vai poder beneficiar e com um poder de ter um ganho financeiro tão grande quanto a revisão do FGTS. A revisão do FGTS, Simone, é um procedimento exclusivamente aí judicial. Então, ou seja, não tem negociação antes. Aqui não. Não tem realmente... Então, o que vai se pedir ao final, né? É que seja substituído a taxa referencial por um outro índice que faça a recomposição em todos os depósitos do Fundo de Garantia de 99 até hoje. Isso porque desde 99, esse mecanismo que é utilizado para fazer a correção, que chama taxa referencial, ele fica abaixo da inflação, desde 1999. Gente, é muito tempo, né? Para você ter uma ideia assim, do que vem a ser isso, o Plano Real nasceu em 1994. Certo. Uma nota de R$100, quando nasceu o Plano Real, ela pagava o salário mínimo e tinha troco. Uhum. Esses mesmos R$100, o poder de compra dele hoje, sim, é pouco mais de R$12. Uhum. Agora, você imagina você ter o dinheiro acumulado no fundo de garantia, ele ainda abaixo da inflação. Quanto de dinheiro você está perdendo? Muito. É muito dinheiro. Eu falo por mim, vamos lá, fazendo um cálculo rápido, eu tenho 23 anos de registro na empresa. E o meu fundo de garantia está lá.
né? Eu entenderia crescendo, É. mas não é bem assim. Ele cresce sempre abaixo da inflação. Ou seja, eu estou no prejuízo. Tá todo mundo... Não só Exatamente. eu, né? Eu acho que esse podcast é muito importante porque ele faz uma reflexão para todos os empregados seletistas que têm um tempo longo de casa. Desde 99. Desde 99, né? 99. É muito tempo. O Exatamente. quanto esse dinheiro atualizado não valeria? Eu estou fazendo assim, tentando fazer uma conta grossa. Eu nem consigo fazer essa conta. Antes de a gente, por exemplo, de chegar de falar do cálculo da revisão da FGTS, o cálculo individual da revisão da FGTS ele é feito com todos os extratos da pessoa desde 99. Certo. Então, esse resultado que vai ser apontado, Simone, ele já deveria estar no fundo de garantia se a Caixa Econômica utilizasse um índice que recompusesse a inflação. Tá. Então vamos lá, mas o que quer dizer não recompor a inflação? Olha, esse exemplo, por exemplo, dessa nota de R$100 quando nasceu o Plano Real. Entendi. Né? Então, assim, na época ela pagava um salário mínimo e tinha um troco ainda. Sim. E hoje não. o poder de compra dela é mais de R$12. Isso daqui é inflação acontecendo no dinheiro. Uhum. Agora, essa situação, imagina você, no teu fundo de garantia, que é depositado mês a mês, você tem uma correção que ela sempre está abaixo da inflação. Ou seja, sempre abaixo da inflação. Não recompõe. Não recompõe. E a taxa referencial é o único vilão dessa revisão do FGTS, Alex? Não é. Analisar a taxa referencial exclusivamente hoje é uma resposta muito simplória. Tem que se fazer uma análise no aspecto econômico, que envolve a taxa referencial, e no aspecto jurídico. A taxa referencial ela nasceu em 1991 com o Plano Collor II. Talvez o pessoal mais veterano vá lembrar do Plano Collor II. E nós vimos de um processo, da década de 80 e 90, de um processo inflacionário, chegou ao ponto de chamar hiperinflação. A inflação era tão corrosiva que existiu uma época um negócio chamado gatilho salarial. Porque o camarada, quando recebia o salário dele, ele corria para o mercado, porque se ele aguardasse todo dia, a inflação ela comia o dinheiro dele. Por exemplo, o gatilho salarial foi uma técnica que o governo utilizou para quando a inflação atingisse determinado patamar no mês, acionava um gatilho para recompor o salário novamente. Certo. Quando a taxa referencial ela surgiu, o objetivo dela foi desindexar a economia e combater a inflação. O que foi desindexar a economia? Todos os planos econômicos que estiveram à época, eles sempre olhavam para a inflação que aconteceu e projetava lá no futuro dentro de um plano para tentar resolver essa questão da inflação. A taxa referencial, ele parou de olhar para a inflação passada. Ele não olha mais para a inflação passada. Ele criou uma metodologia e um cálculo que era feito pelo Banco Central, que é feito até hoje, e uma projeção de uma expectativa de inflação futura. Então nós estamos saindo, quando a taxa referencial lá surgiu, ela não olha mais para a inflação que estava acontecendo, porque isso tinha dado errado em outros planos. Ela começa a olhar, por meio desse cálculo, olhar e fazer uma expectativa do que ia ser a inflação no futuro. A taxa referencial, então, ela nasce para desindexar a economia e combater a inflação. Mas pegando esse gancho, afinal de contas, então, ela é uma taxa de juros ou ela é um índice? Referencial é uma taxa de juros. É uma taxa de juros. É uma taxa de juros, porque desde o seu nascimento, no próprio artigo da Lei 8.177, ela fala o quê? Para o Banco Central ele realizar esse cálculo e fornecer a informação da taxa referencial, ela tem dentro ali certificados de depósitos bancários e recibo de depósitos bancários fornecidos pelos principais bancos do país ao Banco Central. Certo. Então, os bancos operavam com o certificado e os recibos de depósitos bancários e informavam diariamente o Banco Central. Partindo dessa informação, é que o Banco Central tinha uma metodologia, um cálculo, que ele ia falar como é que funcionava, qual era o valor da taxa referencial. Então, a taxa referencial ela não é um índice econômico. A taxa referencial é uma taxa de juros com remuneração. E bem desfavorável, né? Pelo jeito. Exatamente. Então, a gente precisa mais do que nunca falar da inflação, Alex. E aí, quando a gente vai falar de inflação, eu me pergunto, quem fala da inflação e seus índices? Não é o IBGE?
Exatamente. Essa Essa, colocação é exatamente isso. perfeita, perfeitíssima. Quando nós olhamos para os indicadores econômicos no Banco Central, os indicadores econômicos que constam no IBGE, o INPC, o IPCA, o IPCAE, não tem na história do IBGE ela trazendo a taxa referencial para falar, olha, a inflação está sendo medida pela taxa referencial, dessa forma. Certo. Tá? Por quê? Porque os índices econômicos, Simone, o que eles vão analisar? Eles vão colocar, vai se inserir numa cesta os produtos que nós consumimos diariamente. Sim. Arroz, feijão, café, o preço do custo do transporte público, né, determinada época do ano, do material escolar. Combustível. E ele vai fazer uma análise da variação de preço de um período para outro e quanto que isso impactou no consumo das famílias. Poder de compra. É isso que a inflação está aí, né? Então, é esse trabalho que o IBGE faz, por meio dos índices que ele coloca. Então, é muito importante, porque é ele que vai determinar agora nesse estudo, né, se o poder de compra desse meu fundo de garantia que está lá super defasado, meu poder de compra reduziu quase que ele reduz bastante meu poder de compra. Significativamente. Então, o que a gente pode cravar é de que o quê? A taxa referencial, ela é uma taxa de juros e ela não se confunde, em hipótese alguma, com os índices econômicos. Certo. Não se confunde. O Gustavo Franco, que foi presidente do Banco Central, eu tenho uma publicação dele que ela é espetacular, que ele coloca aqui, ó, Gustavo Franco, ele foi presidente do Banco Central de 97 a 99, e ele coloca, poupança forçada. Você pode aprender sobre esse conceito ao tentar levantar o seu FGTS depois de aposentar e encarar todos os tipos de burocracia. E aqui é a cereja do bolo. E ao perceber que o rendimento do seu FGTS foi uma droga. Ou seja? Eu acho assim, a minha opinião, nós estamos falando de um presidente do Banco Central que falou também muito a respeito da taxa referencial em um comemorativo que o Banco Central fez aos seus presidentes, né? E ele fala muito sobre, tecnicamente, aí com uma explicação mais técnica, em referência à taxa referencial, explicando ela, mas aqui de uma forma muito clara. Ele fala o quê? Você acumulou uma vida inteira. Sim. Quando você vai pegar o seu dinheiro no fundo de garantia, e aí ele usa até essa expressão, que o rendimento do seu FGTS foi uma droga. Por quê? Porque ali é a taxa referencial. Não existe uma recomposição conforme a inflação. Sim. Então, é só a pessoa, é só o cotista, né? O titular da conta que está perdendo dinheiro nesse sentido. Importante falar disso e também da questão do impacto da lei federal que alterou o imposto de renda sobre as aplicações financeiras. Exatamente. Isso aconteceu em 1995, né? Eu não recordo precisamente o número da lei, mas essa lei ela impactava o imposto de renda não sobre aquilo que era aplicado ou descontado à inflação, certo, mas tudo aquilo que era colocado efetivamente pelo investidor. O que aconteceu nesse período que foi até 1999, que é importantíssimo? O Plano Real, com o decorrer do tempo, ele começou a surtir efeito. E a inflação, no ano, ela começou a atingir patamares que jamais nós tivemos. Em 1998, ela fica 1,70% ao ano. Isso estava. O que isso queria dizer? Fora a questão dessa lei, o Banco Central, que faz a política monetária nacional, ele fez uma análise do quê? Se os juros que eram pagos por essas aplicações que envolviam títulos públicos e privados, elas fossem menor do que os juros que pagavam a poupança à época, porque a taxa referencial está ali, ia haver uma migração em massa dessas contas para a caderneta de poupança. Sim. Porque a caderneta de poupança não paga imposto. Sim. Então, o que acontece? A inflação controlada, 1% e pouco ao ano, fora essa questão dessa lei, que tributava sobre, ela não descontava, né, o que era a inflação. Então, o Banco Central, ele com muita propriedade, ele analisou, dentro da função dele, uma situação que podia acontecer que ia ser desastrosa. Ia ser desastrosa. E o que ele fez? Ele edita uma resolução
a resolução 2604. Hum. E essa resolução, o que ele fez? A partir desse momento, a taxa referencial, que surgiu como uma projeção, de fazer uma projeção da inflação, a partir dessa resolução, o objetivo da resolução é que a poupança não competisse, em hipótese alguma, com qualquer tipo de aplicação que envolvesse títulos públicos e privados. Sim, sim. Então, quando a caderneta de poupança, quando o que fazia a remuneração dela, no início, era olhar para a inflação passada. Certo. Quando nasceu a taxa referencial pela Lei 8.177, em 1991, ela começou a fazer Olhar uma para frente, projeção projeção. da inflação. Em 1999, o Banco Central, por meio dessa resolução, ele falou, olha, nenhuma coisa nem outra. Você não vai, a poupança não pode competir com outras aplicações de títulos públicos e privados. Então, é a partir desse momento que a taxa referencial utilizada para fazer a correção do teu fundo de garantia, que ela, desde então, ela fica abaixo da inflação. Em 2017, ela atinge zero. Para você ter uma ideia, o quanto é o prejuízo dos titulares da conta do fundo de garantia. Meu Deus do céu. E o Supremo Tribunal, Alex, ele já julgou em algum momento a taxa referencial? Simone julgou várias vezes. Várias vezes. O primeiro julgamento que ele fez foi em 1992. Certo. A Procuradoria-Geral da República, ela ingressou com uma ação direta de inconstitucionalidade, pedindo a inconstitucionalidade de alguns dispositivos dessa lei, né, que trazia a taxa referencial, e ela foi declarada, alguns julgamentos, em 1992, alguns dispositivos inconstitucionais. Tá? É uma briga de longo tempo. Mas o que é importante cravar, essa é a importância, que todos os julgamentos do Supremo Tribunal Federal, ele sempre declarou a taxa referencial inconstitucional, justamente por ela não ter essa característica de recompor a inflação. Certo. Inclusive, quando o procurador, no parecer do Procurador-Geral da República, nesse julgamento do 493, né, da ação direta de inconstitucionalidade, ele é muito preciso, muito erudito, a dizer o quê? A taxa referencial, na composição para a formação do que o Banco Central vai informar como taxa, ela não tem essas variáveis do que a gente consome no dia a dia. Ele já fala, o que é feito ali são os certificados de depósito bancário, os recibos de depósito bancário, que os bancos informam ao Banco Central. Isso não tem nada a ver com inflação. Isso não tem nada a ver com correção monetária conforme a inflação. Então nós tivemos diversos julgamentos do Supremo Tribunal Federal até hoje, declarando o quê? O objeto, a taxa referencial, ela é inconstitucional. Por quê? Aí a argumentação, porque ela não recompõe a inflação. Os economistas, eu conversei com vários economistas em relação a essa questão, a esse fato, ele fala, se o Supremo ou nas sessões jurídicas ela constasse, ela não recompõe a inflação, porque na sexta que ela vai fazer esse cálculo, não existe ali os produtos que a sociedade consome no dia a dia. Sim. Existe ali uma informação que os bancos fornecem e isso não reflete, não tem nada a ver com a inflação. Né? Então, foram diversos julgamentos. E nós temos um julgamento, Simone, ele é emblemático, que foi em dezembro de 2020. Por que ele é emblemático? Porque poucos meses depois ocorreria o julgamento, no dia 13 de maio de 2021, da revisão do FGTS, que foi retirado da pauta. Né? Mas em dezembro de 2020, antes de entrar o recesso, o Supremo declarou a taxa referencial inconstitucional por 11 votos a 0, por unanimidade. Ou seja, a sua utilização lá na Justiça Trabalhista, com débitos trabalhistas. Então, ali, de forma unânime, ele falou, olha, taxa referencial não pode. Para fazer correção monetária, não pode. Por quê? Porque ela não recompõe a inflação. E nós teríamos um julgamento no dia 13 de maio, né, que eu entendo assim, os ministros iam repetir, porque embora o assunto agora seria a revisão da FGTS, mas a temática central, a análise, era a mesma. A taxa referencial. A taxa referencial ela pode ser utilizada para fundo de garantia? Se é para corrigir correção monetária? Não, não pode. Né? Se você decidiu
meses antes, e construir uma decisão ali com repercussão geral, o que acontece? Ele tem que trazer também essa decisão, esse entendimento, né? O Código de Processo Civil 2015, falando de um aspecto mais técnico, aquilo que antes era uma construção dos tribunais, uma construção doutrinária, né, jurisprudencial, agora o CPC de 2015, que é o Código de Processo Civil de 2015, ele fala para os tribunais o seguinte: você tem obrigação de observar os seus precedentes. Você tem obrigação. Você deve olhar seus precedentes. E você só vai deixar de aplicar eles, que aí é uma técnica chamada distinguish, quando aquele caso que foi analisado e esse que você não quer aplicar, ele tem uma diferença. E eu não consigo enxergar diferença nenhuma entre, por exemplo, esse julgamento, entre todos os julgamentos e o julgamento esse último de 2020, o julgamento que o Supremo vai fazer agora, em abril de 2022. Não consigo ver diferença nenhuma. Certo. Mas a pergunta que não quer calar, e uma das mais aguardadas, que eu estava aqui ansiosa, falei, não, no momento certo, a pergunta vem. Quem vai pagar a revisão do FGTS? Quem paga essa conta? Eu recebi muita ligação de colega advogado, batendo papo, às vezes se sente um pouco, às vezes, desmotivado, com muita informação na internet, né? Muita informação, até, embora eu perceba que hoje a imprensa está noticiando mais do que o ano passado. O ano passado, quando foi, em 2021, quando foi marcado o julgamento, né, assim, um mês antes, teve uma jornalista da Folha de São Paulo que noticiou e o restante ficou meio não falando nada. E hoje eu percebo que eles estão falando um pouquinho mais desse assunto, mas existe um equívoco, né? Eu prefiro falar dessa forma, né? Para os advogados, eu entendo e eu falo até com meus colegas. Você tem a obrigação de sentar e olhar aquilo que você vai passar para o seu cliente. Você tem a obrigação de entender um pouco dessa questão econômica e jurídica que envolve a revisão do FGTS. Então, uma delas eu ouço falar muito, olha, eu já vi muita gente falar isso. Não, o Supremo ele tem que dar para todo mundo, se não der vai ser imoral. Né? Aí começa a entrar em outros julgamentos, né? Outras opiniões Pontos de que são vistas. subjetivos, que eu acho que cada um tem que ser o seu, tá? O advogado ele não pode. O advogado ele tem que ser técnico. Ele tem que ter o rigor para poder passar uma informação com precisão. E aí eu vou lembrar o que eu disse no início. Eu jamais afirmo ao meu cliente que nós vamos ganhar ação. Sim. De forma hipótese alguma. Agora, eu posso afirmar que um evento futuro, que eu acredito nessa ação em 99%. E aí, esclarecendo, você falou, mas fala mais. É aquela questão de probabilidade. Uma vez eu até discuti com um amigo meu na época, ele me ensinou muito essa questão. Se você jogar 6 números em sequência na Mega Sena, a probabilidade é a mesma de você jogar em números variados. Eu falei, mas não pode ser, parece uma imbecilidade. Aí ele me explicou matematicamente, ele falou, se você jogar 6 números na sequência, você tem a mesma probabilidade de ganhar daqueles que são sortidos. Eu falei, cara, mas nunca saiu um número sequencial, 6 números sequência. Ele falou, não tem mais a matemática, isso é probabilidade. É a mesma. É verdade. É a mesma. Então, assim, a pessoa fala, poxa, quem que vai pagar essa conta? Quem que vai pagar essa conta? Então, quando eu falo em probabilidade, que eu acredito em 99%, esse exemplo serve. Tá? Mas eu me agarro aqui, né, em toda essa argumentação jurídica e econômica. Todo estudo, né, Alex? Não, é um estudo de anos aí, observando, que nem você falou no começo, né? Observando. Observando. E aí, assim, o pessoal fala, mas quem vai pagar? A União vai quebrar o caixa da União. Porque aí começa, né? Eu lembro que eu fui uma das pessoas que, quando eu li as primeiras matérias, aí eu já olhei incrédula. Como leiga, e aí você acaba não se aprofundando muito, porque como você mesmo falou, a mídia não trazia isso de uma forma muito divulgando, né, de alguma forma, e aí a primeira coisa que me passou na cabeça, eu falei, gente, quebra o governo. E aí existem aí os preceitos que a gente vai aqui discutir nas dúvidas, mas a primeira coisa que me veio na cabeça é a minha pergunta, quem vai pagar essa conta? Então vou te responder. A Caixa Econômica Federal, por exemplo, quando eu entro com uma ação defendendo a revisão de um cliente,
O que acontece? O meu cliente é o autor da ação e o réu da ação é a Caixa Econômica Federal. Só a Caixa Econômica Federal. Tem que se fazer uma distinção que lá no Supremo Tribunal Federal não existem partes. Lá não tem partes. Então ele não está olhando para X ou para Y. Não. Ele está olhando para o objeto em si, É. que é a discussão da taxa. Exatamente. Se ela é ou não é inconstitucional. Agora, ele não está ali, eu estou em interesse pelo governo, pela Caixa, e nem pela pessoa física, né? O trabalhador. Exatamente. Eu vou olhar o objeto da ação. O que o Supremo faz lá? A Constituição Federal, ela prevê, Simone, que nesse tipo de ação direta de inconstitucionalidade, ela vai indicar quem são os legitimados que vão auxiliar o Supremo a dar a decisão dele. Inclusive tem uma situação que eu tenho que colocar, que isso acontece, que o processo Supremo é público, né? Teve uma enxurrada de advogados entrando com uma ação embaixo dessa ação direta de inconstitucionalidade para assegurar o direito do cliente. E aí o que acontece? As decisões vinham de forma repetitiva, falando que você não tem legitimidade para estar aqui. Se você quer assegurar o direito do teu cliente, vá na Justiça Federal, né? Se é Juizado Especial Federal ou Justiça Federal com recolhimento de custas. O cidadão que quer preservar o direito, não é no Supremo que ele faz isso. Ele tem que entrar com a ação dele. Sim. E aí o que acontece? Vamos supor que a ação acabou, o Supremo declarou ela inconstitucional, já existe um trânsito julgado. Para quem entrou com a ação, mais tarde eu vou falar sobre isso, quem entrou com a ação, quem que vai pagar essa revisão? A última alteração em ata da Caixa Econômica Federal, o Estatuto Social, a última alteração que teve foi em agosto de 2021. Agosto de 2021. Ou seja, recente. Você pode entrar no site da Caixa lá, sobre nós, você vai achar essa informação. O artigo 1º, ele fala o seguinte, eu preciso ler para eu não me confundir também. Ele fala, a Caixa Econômica Federal é uma instituição financeira sobre a forma de empresa pública. É a forma, não quer dizer que ela pertence. Exatamente. Aí ela acrescenta, dotada de personalidade jurídica de direito privado. E aí agora ela vai arrematar que isso é para não ter dúvida alguma de quem vai pagar essa revisão. Com patrimônio próprio e autonomia administrativa. Ou seja, não sai do governo, que era de forma leiga, a primeira coisa que me passou na cabeça. Vai quebrar cofre público. Então, tá bem esclarecido. Caixa Econômica. É a Caixa Econômica que seu paga. Patrimônio, ela, como uma empresa de forma pública, mas atuando como um banco privado. Então, ela tem essas características e o mais importante é dizer o quê? Que ela tem uma forma de gerir, ela tem capital próprio, né? Ela tem as regras que ela estabelece de como ela vai fazer. É lógico que algumas têm interesse público, né, por uma questão de política, né? Política social, de como é que ele vai fazer alguns projetos de casas sociais e por aí vai, né? Mas não é a União que vai ser chamado para pagar a sua revisão da FGTS. Quem vai pagar... Senhora Caixa, compareça. Agora, o mais importante, o mais assim... que eu acho que me entristece um pouco é que, por exemplo, eu converso com gerentes, superintendentes, executivos de vários segmentos de empresa, de vários. Conversa, explica, eles têm bons resultados e entram com ação. Nós fazemos as ações. Uma classe que eu tenho paixão e eu já trabalhei de todas as formas e eu falo, eu estou errando em alguma coisa, porque essa classe ela não vem comigo, são os professores. Eu vou lhe falar. Por que eu tenho predileção em professores? Se você for à rua e trazer várias pessoas para conversar com a gente aqui, que a gente nunca viu, o que nós vamos ter em comum é que um professor passou na vida de todo mundo. É verdade. Tá? Eu gostaria, por exemplo, de trazer esse pessoal para falar, não, vocês têm esse direito, eu converso, tracei estratégia, conversei com um com o outro, mas não surtiu efeito. Então, o meu receio,
E vai ser a minha tristeza quando acabar esse julgamento e saber, por exemplo, que os professores não foram adiante com suas revisões. Que essas informações, é imoral se ele não der para todo mundo. Não vai dar. Não vai dar. Sim. Eu já estou afirmando e eu vou explicar tecnicamente por quê. Sim, importante. Tá? Essas outras questões que são fatos que não agregam Uhum. para a decisão, que nós estamos aqui conversando para auxiliar quem está nos assistindo tomar uma decisão. E aqui nós não estamos falando que a decisão que ele tem que tomar é obrigar ele a fazer. Ele tem que ter informações para ele tomar a decisão dele. Sim. Olha, eu acho que a informação que eles passaram aqui, legal, vou ver a minha revisão, economicamente, juridicamente, legal que eles falaram, vou fazer a minha, acabou. Ou ele pode tomar a decisão do quê? De não fazer. De não fazer. É uma escolha. Exatamente. E como toda escolha, você precisa ter informação. Só que tem uma frase que ela é muito emblemática para mim, Simone, que é o seguinte, o arrependimento é uma das dores mais fortes em um ser humano. Então, assim, a revisão do FGTS, eu sei que ela vai causar, quando ela terminar, essa sensação. E muita gente... por que eu não entrei? Por que eu não fiz? Por que eu não fui nem querer saber o quanto que eu tinha de revisão? Sim. Porque às vezes eu atendo pessoas que realmente o valor é muito pouco. É muito pouco. Então não vale a pena, mas a pessoa já sabe. E quando a pessoa... já tem a informação, ou seja, ela foi buscar, ela foi entender. E eu achei muito legal de quando eu comecei a ter as informações e fui atrás, esse cálculo me foi apresentado. Justamente para falar, nossa, nem sabia que eu tinha esse benefício. E já pegando esse gancho, Alex, quem pode se beneficiar dessa revisão do FGTS? Eu só vou fazer uma observação que eu acabei esquecendo anteriormente. Essa informação aqui, ela é preciosíssima. Nossa Senhora, porque só de bater o olho ela informa em 1999, quando houve alteração pelo Banco Central, né, da forma de cálculo da taxa referencial, a taxa referencial ela estava 5,72% em 1999. Enquanto que a inflação, porque o INPC ele é utilizado pelo governo federal para medir a inflação, sim, inclusive no controle de metas da inflação. Sim. Quanto que estava? 8,43. Essa diferença, só nesses dois índices, é o que o titular da conta do Fundo de Garantia ele estava perdendo efetivamente. Entendeu? E aí também comparado com o IPCA. Exatamente. E aí me assusta quando vai passando os anos. Olha 2004. A taxa referencial 1,81 e o NPC 6,13 e o IPCAE 7. Assim, ou seja, é absurdo, assim. 2005 também. Exatamente. Simone, você falou quem pode, então, se beneficiar dessa revisão do FGTS? A pergunta que a pessoa tem que se fazer para ela fazer o primeiro filtro é o seguinte. Trabalhou de carteira assinada a partir de 1999 com depósitos no fundo de garantia, se foi até hoje, você tem direito para, vamos fazer uma análise do que a revisão, o cálculo vai falar. Certo. Então de 99 para frente, trabalhou carteira assinada, exatamente, houve recolhimento do fundo de garantia, e aí vai se fazer o cálculo de todas as vezes que esse fundo foi depositado. Exatamente, perfeito, é isso mesmo. É isso, né? É isso mesmo, é exatamente isso. E como é que a pessoa faz para saber se ela tem o valor da revisão? Né? Se ela tem, como é que ela vai saber? Ela tem que apresentar todos os extratos dela de 99 até hoje. Certo. Porque o que acontece? Esse cálculo preliminar, né? Ele vai substituir a taxa referencial pelo IPCAE. Entendi. Então vai refazer esse cálculo, o quanto se perdeu, paga-se a diferença. Exatamente. Então, como eu falei no início, o resultado do cálculo da revisão da FGTS, ele é o valor que ele deveria estar no fundo de garantia se a Caixa adotasse um índice que fizesse a recomposição da inflação. Então, basicamente, a pessoa tem que ter ali esses extratos. E aí, já falando do extrato, a gente sabe que tem muita gente, infelizmente, que ainda não sabe nem como é que ela vai ter acesso a esse extrato do fundo de garantia. Isso é fácil, é complicado. A gente sabe que o governo facilita bastante agora, porque colocaram o Gov, né, para todo, fez uma conta única, tudo você vê por lá. É verdade.
Mas enfim, é fácil isso, Alex? Pessoa assim, como é que é a primeira orientação? Tá, chega uma pessoa leiga para você e fala, ai, doutor Alex, como é que eu faço para ter o meu extrato? Tá. Como é que é feita essa orientação? No nosso caso, especificamente, nós temos uma licença de uma startup, né? Então, o que Bacana. acontece? Nós só realizamos o cálculo e nós apresentamos o resultado em minutos. Mas desde que os extratos da FGTS dessa pessoa, elas sejam provenientes do aplicativo da Caixa. Ah, então não tem como. Ela tem que ter o aplicativo da Caixa, que é muito fácil, né? Só baixar lá. Inclusive, no nosso site, a gente tem esse passo a passo, né? A gente dá essa informação, porque você, no dia a dia, quando você já entendeu, é tudo fácil. Mas quem vai mexer uma primeira vez, Sim, tem as suas você precisa dificuldades. ajuda, né? Então, ali a gente fala como é que você baixa esse aplicativo, né? No seu celular, no Android ou no iOS, e dá o passo a passo. São 10 passos. Que a É muito pessoa, simples, né? bem simples, para ela fornecer os extratos. Isso nós não podemos fazer. Sim, aí tem que ser uma questão até pela LGPD, a própria pessoa, ainda mais Exatamente, agora, né? A LGPD já traz um outro agravante, a implicação de exatamente. dados, manuseio dos dados. Se a pessoa falar assim, tá, eu tô com muita dificuldade, não sou muito dessa parte tecnológica, a gente sabe que tem muitas pessoas que já têm uma certa idade, que não se atualizaram em relação a essa parte de tecnologia, ela vai lá na Caixa, esse extrato que ela pega direto na agência bancária serve? Então, para nós não serve. Sério? Porque o que acontece? Quando o extrato ele vem, né, em PDF da Caixa, ele possui características ali, sinais digitais, Ah, que que você não consegue converter. você não consegue mudar. Ah, tá. Então, o que acontece? Isso traz a segurança que nós precisamos para, inclusive, fazer o cálculo. Inclusive, num procedimento, se a Caixa, por exemplo, ela vai falar, olha, mas esses extratos estão errados. Eu falo, não estão errados, porque quem forneceu foi você. Entendi. Ao passo que, por exemplo, se ele trouxer impresso, né, a gente não consegue fazer porque existe uma tecnologia que é envolvida para fazer a captação dessas informações e fazer o processamento do cálculo. Então, o que é impresso, a gente não tem como fazer. Por A gente isso não que é garante a importante, não garante a proveniência. proveniência. Então, por isso que é importante ir lá no aplicativo, baixar e enviar para o escritório para que faça pelo menos esse cálculo. Tem que ser desta forma, né? No nosso caso, é dessa forma. Exclusivamente, nós recebemos extratos que vêm do aplicativo, aí nós realizamos o cálculo. Tá? Só para fazer uma observação também, tem pessoas que falam, mas eu posso levar para o meu contador? Pode. Né? Aí você pode imprimir os extratos, leva lá para ele vai demorar alguns dias para fazer, porque ele vai ter que lançar item por item. Né? Entendeu? Ou alguém com conhecimento financeiro para fazer, pode, não tem problema. Tá? O que nós estamos falando aqui é o seguinte, que nós, em relação àquela questão que eu falei, que o tempo é mais precioso que o dinheiro, e do nosso cliente é mais ainda, então nós temos essa preocupação, por isso nós temos essa licença, né, de uma startup que realiza esses cálculos. Recebendo ele, em minutos a gente consegue informar. Informação importante, que agora aqui me vê aqui o meu caso, por exemplo, eu lembro que quando eu fui obter informações, eu fiz essa questão, baixei lá no aplicativo, mandei os extratos, só que isso foi, acho, se eu não me engano, começo do ano passado, se eu não me engano. Já estamos aí em 2023. Então, esse cálculo, quando for atualizado, vai pegar também a partir de agora. Da minha conta, do meu saldo agora, ou do meu saldo do que foi apresentado. Do foi apresentado. Porque o que acontece? Em tese, eu prefiro colocar para o meu cliente o quê? De que vai ser apresentado no processo, quando acabou a ação do trânsito julgado, nós vamos atualizar o valor da sua ação do que foi feito no início até hoje. Certo, entendi. Então, ocorre uma atualização. Ocorre a atualização. Tá. Então, o que acontece? Nós utilizamos aí uma calculadora da Justiça Federal para que a Caixa nova, porque esse cálculo ele é simples de fazer, mas para que não haja nenhum tipo de impugnação, a Caixa fala, mas essa vírgula você colocou onde não podia. Então, nós já testamos essa calculadora, justamente porque, como ela é da Justiça Federal, para que eles também não falem, bom, se ele vai falar que está errado o cálculo, ele vai falar, reclama com a Justiça Federal, que disponibilizou a ferramenta. Tá? Então, é feito a atualização. Pô, entrou no ano 2020, 2021, o julgamento é agora, mas o trânsito julgado aconteceu em 2024, por exemplo, certo. Vai ocorrer a atualização para ter início o cumprimento de sentença. Legal, muito bacana. Uma outra dúvida também, Alex, vamos supor meu saldo está zerado. E aí esse cálculo também é feito? Sim. Para a revisão do FGTS,
Não importa se você... Tem saldo lá ou não? Não importa, isso não interessa. Ah, sacou porque você fez um financiamento imobiliário, Isso, teve porque uma eu saquei rescisão do várias contrato. vezes. Não tem problema. Na verdade, é aquela informação que aparece no extrato, né? Saldos para fins rescisórios. Então, independente se eu saquei ou não, Exatamente. é sobre aquele saldo depositado. O saldo que é depositado, Simone, ele não interessa para nós. Hum. Que está no final, que acumulou. Vamos supor que você nunca mexeu no fundo de garantia. Vamos dar um exemplo. Aquilo que acumulou não interessa. Aquilo ele não interessa para o cálculo. Certo. O que interessa efetivamente são todos os depósitos que ocorreram desde 99 até perfeito. hoje. Então, se a pessoa, em algum momento, nesse interregno, ela sacou, porque ela fez um financiamento imobiliário, né, trocou de uma empresa, né, rescindiu um contrato, ela pôde acessar o fundo de garantia que foi acumulado, isso não interessa. Não interessa. Não interessa. O que interessa são efetivamente os depósitos realizados. Perfeito. E a empresa onde eu trabalho, ela vai participar porque muitas pessoas devem ter essa dúvida. Eu não quero mexer com isso. Não, gente, eu estou trabalhando, imagina, minha empresa vai me mandar embora se eu souber que eu estou entrando com um pedido de revisão do FGTS. Então, assim, é importante esclarecer para a pessoa que está lá, não fique na dúvida de se vai entrar achando que está prejudicando a empresa que trabalha. Simone, essa é uma informação que ela é decisiva para quem já tem o cálculo, decidir se vai entrar com ação ou não. Porque muitas pessoas, a gente batendo papo, fala, pô, eu queria entrar com ação, mas não quero ter problema. É o pensamento de quem está trabalhando registrado. Eu não queria ter problema, assim, assado, então o que eu falo? O único gestor do fundo de garantia é a Caixa Econômica. É a Caixa Econômica, ou seja, a empresa, coitada, ela só foi ali, depositou. Ela cumpriu a parte dela. A ação aqui na Justiça Federal, quem é o parte réu é a Caixa Econômica Federal exclusivamente. Nenhum dos empregadores que você teve, inclusive o atual, ele tem ciência ou ele participa desse processo. É verdade, ele faz a parte dele, vai lá, deposita o valor. Quem está corrigindo, atualizando é a Caixa. O que eu não faço particularmente eu não faço, eu já recebi, por exemplo, solicitações de pessoas, tá aqui meus extratos, fazemos o cálculo, resultado espetacular. E aí o pessoal olha e fala, mas essa pessoa trabalha na Caixa. Próprio colaborador da Caixa. Nossa, é verdade. Então, o que acontece? A pessoa quando vem falar, bom, então vamos, falando, não posso. Pô, será que vai dar problema? Eu acho que existe um conflito de interesse. Exatamente, o conflito de interesse. Muitos ali são seletistas, tem ali os depósitos, os resultados são espetaculares, mas eu falo, aí eu até comento, meu escritório não faz. Pode até ser que um outro escritório faça. Eu aconselho não fazer. Entendi. Eu aconselho não fazer. Eu acho que se vai para um departamento, dentro da própria Caixa, eles vão analisar e falar, não, existe aqui um conflito de interesse, porque a própria Caixa Econômica vai ser uma das partes que vai pagar a conta, como já ficou aqui claro nas perguntas passadas. Então, ou seja, o próprio funcionário da Caixa total conflito de interesse. Mas, particularmente, eu aconselho que não faça, né? E eu não faço no meu escritório nenhuma ação de quem é funcionário da Caixa Econômica para pedir a revisão do FGTS. O restante, aí sem problema nenhum, tendo os depósitos, fazendo o cálculo da revisão, tendo um bom resultado, sim, em minutos a gente processa tudo que precisa fazer. Alex, e os herdeiros? Vamos lá. Os herdeiros podem pedir a revisão do FGTS do familiar falecido? Porque, por exemplo, eu tenho um caso da minha família. Meu pai, falecido, trabalhou muitos anos com o registro, né? Teve os depósitos por muitos anos. Sim. E se aposentou, ok. Então, os herdeiros, né? Poderia entrar com essa ação da revisão? Pode. O que acontece? O procedimento é o mesmo. Certo. Tem que se apresentar os extratos. Vamos analisar o que deu de resultado. Ok, vamos para frente? Vamos. O que nós precisamos nesse momento, aí judicialmente, é que tenha ocorrido um inventário extrajudicial ou judicial, nomeando quem que é o inventariante dos interesses de quem faleceu. Certo. Então, o que acontece? Pode. Nesse caso especificamente, que é diferente de um procedimento... O inventário já tem que ter ocorrido, então. Ele não precisa nem estar finalizado, mas que tem que existir, por exemplo, no caso judicial, tem que existir ali o juiz indicando, né,
quem que é o inventariante, Sim. quem que vai cuidar, quem que vai fazer a administração, ele pode representar o falecido em juízo, né? Tá. Se for essa judicial, aí tem que ter a escritura pública do inventário, Sim. que vai indicar quem é o inventariante que vai cuidar de todas essas questões. Aí não tem problema, pode pedir também. Tá. E o funcionário seletista, o funcionário público, né? Vamos lá, porque a gente É. falou já da empresa privada, que o escritório não recomenda fazer a ação quando o funcionário é da Caixa Econômica Federal, mas excluindo Caixa, tem outros órgãos públicos que têm o regime seletista. Tem. Esse funcionário público, ele também pode entrar com a ação da revisão? Pode, sem sombra de dúvida. Porque ele se encaixa Na nessa... questão. Exatamente, de ele ter depósito no fundo de garantia. E essa aí eu vou fazer não é um repeteco, mas, por exemplo, nós temos funcionários que são seletistas, foram seletistas e agora, por exemplo, são estatutários. Sim, porque teve muita mudança de regime, né, dentro dos órgãos. Exatamente. Tem órgão que está saindo do estatutário, indo para o seletista, tem seletista que está eliminando e voltando para o estatutário. Exatamente. Então, se você trabalhou em algum momento, você foi empregado público, seletista, você tem direito da revisão sobre aquele período que foram feitos os depósitos de garantia. Ah, mas eu deixei de ser seletista faz 2 anos, sou estatutário. Não tem problema. Existiu o vínculo, teve depósito. Exatamente. Tá. Então, aí só para fazer uma observação incisiva, os funcionários públicos, né, o empregado público, ele adere muito pouco à revisão do FGTS. Por quê? Tem Muito pouco. falta de informação. Olha, eu não sei porque... receio, né? Falar, tô no órgão público, posso prejudicar, tem questão... Porque a gente vai falar depois de questões políticas também, né? Mas eu acho assim que, por exemplo, que essas informações que ficam transitando, vai quebrar o país, porque o governo não vai dar, não sei o quê. Eu acho que isso impacta mais. E essas pessoas, de uma forma geral, elas não têm nem a iniciativa. Essa é a realidade. Deixa eu falar, tudo bem, eu não levo muita fé nessa revisão, mas faz meu cálculo para saber como é que tá. Nem isso Gente, ela chega nesse ponto. É importante, né? Exercer cidadania. Eu acho que assim, querer saber dessas informações, como é que funciona a revisão do FGTS, é exercer cidadania. Sim. Ponto, acabou. A gente tem como enxerga essa... E vou ser bem sincera, o valor, né, que se paga inicialmente para fazer essa entrada da revisão, da consulta e tal, é tão pequeno, é mais ou menos uma loteria. Eu digo assim, você vai analisar, como você falou, com informação, tudo começa com você tendo a informação. E aí você faz uma aposta. Cara, eu acredito nisso. O valor do investimento é tão baixo que, de verdade, vale muito a pena. Porque eu costumo dizer o seguinte, por exemplo, quando o interessado vem para nós, né, nós recepcionamos extratos, nós informamos o valor da revisão, ele não tem obrigação nenhuma de fazer a revisão, inclusive conosco. Sim. Tá? Ele pode, já aconteceu de até um serviço que eu falo que você presta para a comunidade. Então o que acontece? Ele não tomou a decisão agora, ele vai aguardar um pouco, tá bom? Ele pode até fazer conta de advogado. Agora o que vai acontecer? Eu não cobro. Sim, eu não cobro R$1 da pessoa que quer saber aquilo que ela pode restituir na revisão da FGTS. Eu acho que isso é tão importante, sabe, Alex? Porque assim, primeiro que eu acho que tenho certeza, passa uma credibilidade que você não está enxergando assim, volta na questão do propósito. É o ajudar, né? A pessoa pelo menos saber e exercer a cidadania e você vai lá... Simone, a startup que eu trabalho, a FGTS, ela não cobra de mim para eu realizar esse cálculo. Ou seja... Então não faria sentido. Não faria sentido nenhum, né? Eu transferir algum tipo de custo para o cliente, sendo que eu também não tenho esse custo inicial, né? Inclusive, por exemplo, teve momentos, e essa é assim, interessantíssimo, que nós sentamos, as empresas que fazem parte desse negócio comigo, e a gente, vamos fazer uma campanha. Aí eu falava, tá bom, vamos dar um desconto. Eu falei, não, eu quero que se faça uma campanha agressiva. Se é para dar um desconto, não é dar um desconto, vou dar R$5, não. É para dar um desconto efetivo. A pessoa falando, olha, que desconto, eu não posso perder essa oportunidade, né? Então, você fazer um pequeno desconto, eu falei, não quero. Aí nós sentamos todo mundo, cada um empreendeu um esforço, falou, vamos fazer isso aqui. Chegamos, por exemplo, cheguei uma época que quando a pessoa ia contratar, ela pagava 50% do que alguém
tinha pago meses atrás. Porque nós conseguimos fazer esse centavo. Vamos fazer? Vamos. Conseguimos e atendemos um número de pessoas bem significativo. Mas sempre aquelas informações que ficam permeando, que não agregam em nada, elas fazem muitas pessoas não desistirem, né? adiante. É por isso que eu falo, se informa. Que a informação ela é preciosa para você tomar uma decisão. Eu não tive dúvida. Quando chegou para mim, eu não tive dúvida. Eu olhei, analisei e falei, gente, eu não tenho dúvida. Vamos para as cabeças. Exatamente, né? E aí, pensando que uma pessoa tomou a decisão como eu. Vamos para as cabeças. Quais documentos a pessoa deve apresentar? Essa informação aqui, ela tem... nós tivemos uma experiência. Primeira coisa, o RG. Se a pessoa tiver o RG ou CNH digital, faça uso dela. Importantíssimo, né? Acho que agora tudo está digital. Ou quase tudo. É obrigatório na Justiça Federal apresentar um comprovante de residência. Certo. Tá? Então, Simone vai entrar com a ação? Vai. Então, você tem que apresentar uma fatura de consumo, que pode ser de água, de luz, de internet de gás, no nome da Simone. Só que assim, por exemplo, hoje, nós só aceitamos esse documento em PDF. Daquele que o prestador de serviço ele te fornece, só esse. Antigamente a gente falava, pode passar uma foto. Só que assim, a percepção de qualidade de foto... era péssima. Ela muda de um para outro. E depende do celular que a pessoa tem, a câmera que ela tem. Às vezes a pessoa, Simone, passava só onde vinha o nomezinho dela. Ai, meu pai. Aí eu falava, mas como é que eu vou provar que esse endereço que isso aqui... Não, e que isso aqui é uma conta de consumo, né? Exatamente. Você pegava só aquela fotinha ali do campo, do nome, né, e do endereço. Bom, às vezes não tinha qualidade, então o que aconteceu? O juiz devolvia o processo, tinha que resolver isso. Então nós tomamos a decisão, já faz um tempo, de nós só aceitamos o RG ou a CNH digital. Se não tiver digital, vai ter que digitalizar. Foto, dá problema. Tirou foto, dá problema. E o comprovante de residência tem que ser essas faturas de consumo. Por quê? Entrou com o processo com esses documentos, não dá problema. Tirou foto, dá problema. Então, no nosso caso especificamente, PDF. Só PDF. Não recebi. Vai lá no prestador de serviço de luz, e hoje de está água. tudo muito fácil, né? Acho que a gente Exatamente. voltando a falar da tecnologia, o quanto, se agora, até não só de tecnologia, mas a gente falando da ESG, sustentabilidade, meio ambiente, quanto fatura papel, né? Ela acaba tendo um dano para o ambiente depois pelo seu descarte. E o digital não. Exatamente. Agora, acrescentando, os documentos que vão participar, que vão fazer parte desse teu processo. Então, é o RG, comprovante de endereço, todos os extratos que foram utilizados para fazer o cálculo. E agora, sim, a evolução, aquela planilha analítica de como aquele cálculo foi feito, ele chegou naquele resultado. Não é apresentar um resultado. Certo. Nós fizemos isso e chegou nesse resultado. Que é o que a gente apresenta inicialmente para o cliente. Certo. Tá? Então, eu vou entrar com a minha ação, aí nós pedimos para a startup, né? Tudo isso envolve valores, eles vão fornecer esse documento de forma integral. De todos os meses que foram cálculos, vai estar tudo lá, tudo explicado de forma detalhada, e isso é o que instrui, por isso que o planilha de cálculo, não tem como você fazer a revisão da VIA-TS sem o cálculo. Sim, sim. Não tem como. Não tem como. Então, aí, esses são esses documentos. Documento pessoal, comprovante de endereço, todos os extratos e a planilha de cálculo. Mas, afinal de contas, Alex, a pessoa lá decidiu, ela precisa do advogado para entrar com a ação? Olha... Sozinha, ela fala, vou me aventurar. Não tem como, ou tem? Existe a possibilidade. Existe a possibilidade no Juizado Especial Federal, né, de essa ação dela, se o resultado da revisão for até 60 salários mínimos, ela pode até lá fazer a ação dela. Eu costumo dizer o seguinte, Simone, hoje todo mundo, quando quer aprender alguma coisa, vai lá e dá um Google. Já tem até uma petição pronta lá, né? Google, como petição para tal situação. Exatamente. Então, mas vamos supor, se você quer aprender a fazer uma massa de pizza, mexer no carro, mexer alguma coisa no computador, você vai lá, aprende assim, assado. Só que tem uma situação. Eu tenho muitos clientes médicos, eu sempre falo para eles, às vezes eles ficam chateados porque o paciente ele já chega com a receita.
Ah, é verdade. Quantas vezes a gente, ai, doutor, então, eu tô tomando isso aqui. Eu já vi isso, é por causa disso, você sabe. Então eu falo, É. olha, para alguns casos específicos, você deve ouvir um profissional. Quando você estiver falando da tua saúde, não vai no Google. É. Vai no teu médico, né, que você confia, que você trata com ele, Uhum. bate um papo com ele. E eu particularmente sempre, não é que eu tive essa cautela, às vezes a gente pode até dar uma olhadinha no Google, Uhum. mas eu acho que ouvir o profissional, É né, importante. é precioso, porque dá até segurança para Sim. ambas as partes, né? Agora, eu acho muito constrangedor, né, um cliente chegar, ele falar como o médico deve se portar, né? O que eu devo falar, como a Simone deve se portar na área dela? Não, eu tenho que falar da minha, né? E eu costumo dizer, se você errar num procedimento judicial, Hum. é diferente de você errar na massa da pizza. Se você errar o procedimento judicial, você pode sepultar o seu direito. Sim. Porque Arquiva o processo. ele vai arquivar o processo, às vezes o processo está extinto, você nem sabe, entendeu? Porque você foi lá, então eu acho que não vale a pena. Eu acho que você tem que fazer com um advogado que conhece, né, essa revisão, justamente você ter a tranquilidade de que, olha, a ação foi ingressada, está tudo certinho, ela está Uhum. aguardando o Supremo fazer o Sim. julgamento agora em abril, é a melhor coisa. Eu não indico, tá, que se faça, procure um advogado que conhece do assunto e faça a atuação, que é a melhor coisa. Até porque, só fazer esse cumprimento, Simone, depois nós falamos agora há pouco da atualização do valor. Sim. E depois quem vai fazer essa atualização, né? Exatamente. Tem todo esse procedimento É. que eu acho que o advogado tem que... Ele é o capacitado para estar fazendo tudo isso. Você falou de juizado especial civil, então pegando esse gancho, o que é o termo de renúncia para minha revisão tramitar no juizado especial civil? Diferente da justiça estadual, às vezes, tem muita gente que fala, olha, vamos supor, é necessário ajuizar uma ação na justiça estadual, Uhum. dependendo do que você vai estar discutindo, as pessoas falam, não, vamos entrar na justiça comum, eu quero pagar custos, ele acha que vai ser mais rápido, sem assado. Na justiça federal, não cabe isso. Sim. Na justiça federal, por exemplo, o valor da causa Uhum. é um valor determinante, obrigatório, se aquela ação vai para o juizado especial federal, Certo. ou vai para a Justiça Possível. Federal com recolhimento de custas. Hum. Para ele tramitar no juizado especial, o resultado da revisão tem que ser no máximo 60 salários mínimos. E tem revisões que são maiores que isso. Tem, muito maiores que isso. Então, se ela ultrapassa em centavos, Aí já vai. ele já vai para a Justiça Federal com recolhimento de custas. Centavos. Certo. Tá? Agora, o que vem a ser essa pessoa, puxa vida, passei por R$100, por R$1.000, por exemplo, Uhum. o valor da minha revisão para eu atuar ali. Então ele pode, na petição inicial, assinar um documento que ele renuncia qualquer valor excedente a 60 salários mínimos, para ele Certo. poder estar no Juizado Especial Federal. Entendi. Porque se ele for para a Justiça Federal, o que acontece? A gente distribui a ação, Uhum. e após distribuir ter o número do processo, a gente tem que recolher custas processuais Sim. que são de 0,5% do valor daquela ação. Uhum. E às vezes a pessoa fala, Alex, passou pouca coisa, ou às vezes passou um pouco mais, Uhum. eu quero ir para o juizado mesmo, não quero recolher, aí ele pode fazer isso. O inverso não pode, ele sair para o juizado, para a Justiça Federal, mas a Justiça Federal Ele pode ir para o civil. ele pode renunciar para o Juizado Especial Federal. Perfeito. E até quando, qual é o prazo que nós temos aí para poder pedir a revisão do FGTS? Tem um prazo? Tem um prazo, eu cravo para os meus clientes. Tá curto esse prazo? Tá curto. Esse prazo é efetivamente até o dia que o Supremo fizer julgamento, no dia 20 de abril. Mas dá tempo, pessoal, dia 20 de abril de manhã, a pessoa corre, ai, Alex, eu quero fazer. Dá Olha, tempo? Dá tempo, mas assim, o que eu falo? Nós temos hoje um sistema automatizado justamente para ele dar celeridade. Certo. Tá? Envolve um grupo de pessoas e tem empresas envolvidas que desenvolveram essa tecnologia para a gente poder ser rápido. Ó, tecnologia novamente falando, exatamente, né? Exatamente. Então, o que acontece? Só que, por mais que exista tecnologia, nós temos uma limitação. Uma limitação de número de pessoas. Por exemplo, no último dia, se entrarem 10 mil pessoas, eu não vou conseguir atender as 10 mil pessoas.
Você não vai ter braço, né? Mesmo Mesmo a tecnologia. Entendeu? Elas têm um procedimento. Sim, para rodar o processo. Exatamente. Então, o que acontece? O que eu falo? Procure se informar. Assista os meus vídeos se você precisar, tiver dúvida do que você precisa fazer ou não. Tira a sua dúvida e toma a sua decisão. Pô, vou fazer? Então faz agora. Entendeu? Não deixa para a última hora, né? Deixar para a última hora. Pode ser assim que, às vezes você vai ver, tem um resultado espetacular. Não dá tempo. E tem aquela frase do brasileiro deixa tudo para a última hora. Gente, quanto antes, melhor, né? Exatamente. Não deixa para a última hora fazer, não perde a oportunidade. Não esquece daquela frase que eu comentei agora há pouco, né? O arrependimento é uma das dores mais fortes em um ser humano. Do ser humano, é verdade. Não deixa para depois. E a revisão do FGTS de 1999 até quando? Até o momento presente? Até hoje? Como é que... Você sabe, Simone, que quando eu comecei o meu trabalho na internet, né? Eu tinha, lógico, muita insegurança em conversar, em falar, como todo mundo que inicia, né? E uma das coisas que me chamava muita atenção, tanto no Google como no YouTube, era a informação de que a revisão era de 1999 a 2013. E é uma informação que, para ser muito educado, ela está equivocada. Então, a pessoa às vezes vai dar um Google lá, vai procurar e vai achar a informação errada. Ela está errada. Por quê? Por que a revisão do FGTS, essa informação, ela não é até 2013? Quando foi ajuizado a ação, no ano de 2014, por aquele que tinha legitimidade, que a Constituição fala, para bater lá no Supremo, todos os índices econômicos, esse que nós mostramos agora, eles eram referentes até do ano de 2013. Se essa ação fosse proposta no Supremo no ano de 2019, por exemplo, ele teria todos os índices até o ano de 2018. Então, a primeira situação é que tem que se analisar. O pedido que foi feito nessa ação direta de inconstitucionalidade foi que se fosse declarado de 99 a 2013, porque a ação foi proposta em fevereiro de 2014 e os índices eram só até 2013. Mas quando o Supremo vai analisar todas essas... Não tem como, Simone, olha que coisa interessante. Não tem como eu declarar uma lei ou um ato normativo a partir de 1999, falar, olha, ele vai... É como se ele nascesse morto. Aquela lei nascesse morta. Aquele ato. Ele vem de 99, ele vem vindo até 2013. Em 2013 ele nasceu de novo. Ou seja, não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Quando a ação é declarada em inconstitucionalidade, os efeitos desde que ela nasceu... até o momento presente. Exatamente. Essa é uma das argumentações por que não é de 2013. Então, quando foi ajuizada a ação, as informações dos índices econômicos eram até 2013, e porque quando o Supremo declara a constitucionalidade, os efeitos dela são desde quando ela nasceu até os dias atuais. Aí vamos pensar já data do julgamento. Né? Pensão chegou, dia 20 de abril. 20 de abril. Chegou dia 20 de abril, não saiu da pauta, STF julgou. Cabe recurso? Não. Não cabe. Então, ou seja, o que o STF decidir... Vamos fazer uma observação assim. Ninguém pode mais discutir lá no Supremo o conteúdo do que ele decidiu. Acabou. Ou seja, por isso que fala que é o Supremo. É a última instância. A lei que trata sobre ação direta de inconstitucionalidade, no artigo 26 e 27, ela deixa isso muito claro. A decisão do Supremo numa ação direta de inconstitucionalidade, ela é irrecorrível. Irrecorrível. Não cabe nada. Ponto e vírgula. Somente que todo mundo conhece, chamados embargos de declaração. Os embargos de declaração, a imprensa falou durante muito tempo, ela não tem um condão de mudar o voto, do que foi decidido. Ela pode esclarecer algum fato que não ficou claro ali. Vamos dar um exemplo prático. O Supremo declarou que a taxa referencial ela é inconstitucional, mas ele não se referiu em nenhum momento qual que é o índice que vai ser colocado no lugar. Os embargos de declaração são ajuizados por aquele que tem legitimidade, que a Constituição Federal ela determina, para ele falar, olha, eu vou embargar a decisão da Suprema Corte para que ela explique. Ela declarou inconstitucional, mas ela não falou o índice que vai ser colocado no lugar.
Esse é um exemplo que Tá. pode ser utilizado, que é o único recurso que cabe, que são os embargos de declaração. Mas você acha que nessa decisão do STF já se decide também o índice? Não, ele vai decidir também. Já decide na hora. Não Ele vai vai tipo, decidir. hoje eu tô julgando que é inconstitucional, então eu tenho que pagar. Mas eu já vou decidir também qual que é o índice. Exatamente. O que, na minha opinião, eu acho que ele vai decidir nos embargos, e essa informação é espetacular, chama a modulação dos efeitos da decisão do Supremo. Vamos traduzir. Todo mundo, as pessoas não falam assim, muita gente fala, não, mas o Supremo, quando ele decidir, ele tem que dar para todo mundo. É isso que eu ia te perguntar. Então lá, o STF julgou, saiu. Não, é inconstitucional, tem que fazer a correção, tem que pagar pela taxa que vai decidir. Exatamente. Tá. E aí, como é que fica? Dali vai corrigir tudo para trás, óbvio, de 99 até os tempos atuais. E aí depois, tudo para frente já tem que ser corrigido. Já muda o índice, não existe mais a TR cai. E aí já se substitui lá na Caixa Econômica o fundo de a atualização dos próximos depósitos, já se corrige pelo índice que for decidido. É isso? Tem os ajustes a serem feitos aí. Tá. Quando as pessoas falam assim, olha, o Supremo ele tem que dar a decisão para todo mundo, isso é um direito nosso, isso é um direito adquirido. Eu costumo falar para os clientes assim, de uma forma geral, no dia a dia. Quando você paga um tributo 2 vezes, Ah, sim. Uhum. né, eu já paguei. O pessoal acha que nem entrou com ação vai ter corrigido o passado também. Eu não entrei com ação. Então, Mas ele tem que dar para quem entrou e quem não entrou. Não é assim não que é funciona. assim. Então eu pergunto, quando você paga um tributo 2 vezes, eu não conheço. Se alguém conhecer, aconteceu comigo, poxa, vem aqui e eu vou falar que nós estamos evoluindo. Quando o cliente público ele bateu na tua porta e falou, Simone, você pagou 2 vezes. Ah, eu tô te devolvendo, querida. Never. Tá, eu não conheço. Então o que acontece? Essa situação de falar que tem que dar para todo mundo não funciona. E por que eu vou falar que não funciona? Não é o Alex que está falando e eu acordei hoje achando que é dessa forma. Tecnicamente, a lei que fala do regimento da ação direta de inconstitucionalidade, desde 1999, por acaso o ano da resolução do Banco Central, ela fala assim para o Supremo, Supremo, você pode decidir, o Congresso Nacional criou essa lei e jogou para o Supremo, falou, olha, você pode definir quando vão ocorrer, quando vai se dar os efeitos da sua decisão. E o que isso quer dizer? Vou dar um exemplo claríssimo aqui, claríssimo. No dia 13 de maio de 2021, que ocorreu o nosso julgamento da revisão do FGTS, ele foi retirado da pauta porque foi a 5ª sessão do julgamento do ICMS PIS/COFINS. Eles declararam no julgamento, nesses embargos, a gente estava jogando os embargos, eles tinham já decidido antes que era inconstitucional fazer o uso do ICMS para calcular a PIS e a COFINS. Certo. O que acontecia? A empresa ela não podia, na Receita Federal, pagar o imposto, recolher o tributo, conforme a decisão do Supremo. Por quê? Porque não tinha trânsito julgado. Certo. Ela tinha que entrar com uma liminar para pedir uma autorização para fazer esse cálculo, conforme uma decisão judicial que estabeleceu as regras que o Supremo estabeleceu a forma como esse tributo ia ser calculado. Perfeito. Só que acontece uma coisa. As grandes empresas, todas elas ajuizaram com ação antes da decisão do Supremo. E muita gente, muita empresa entrou da decisão depois que o Supremo decidiu. Porque ele se sentiu confortável. Não, agora estou seguro. Só que acontece. O que acontece? Aí, ou seja, mais uma vez o poder da escolha. Você não entrou? As empresas que não entraram, e aí teve uma situação. Então ela demorou quase 2 anos ou mais para julgar um embargo, os embargos de declaração. Então as empresas estavam recolhendo para menor. Por quê? Porque ela tinha uma decisão judicial. Certo? Se a empresa fosse na Receita pagar conforme o Supremo decidiu, a Receita falava, mas não trânsito julgado. Então tome aqui, eu vou glosar, tome aqui a multa. O correto é esse. E aqui, ó, a decisão do Supremo Tribunal Federal, nesses embargos. O tribunal, por maioria, colheu em parte os embargos de declaração para modular os efeitos
do julgado, cuja produção haverá de se dar após dia 15 15 de março. Ou seja, quem não entrou, só a partir da data da decisão para frente, porque já vai ser corrido. No caso aqui da taxa... Ali, ele fala o seguinte, daqui para frente, todo mundo vai se beneficiar. Sim. Todas as empresas. Sim. Aí ele fala o seguinte. Para trás. É fixada a tese com repercussão geral. O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS. Ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até a data da sessão que foi proferido o julgamento. Ou seja, entrou com ação até aquela data, você tem direito. Está seguro. Está seguro. Quem não entrou já vai se beneficiar. E quem não entrou... Por isso que gera essa polêmica. Tem que favorecer a todos, não pode... Então não favorece. Aqui ela está dizendo, só favoreceu, ela só assegurou o direito constitucional de quem entrou com ação, o direito abstrato, quem entrou com ação até esse julgamento. Quem entrou... Aí qual o direito que ela está se referindo? Ela está se referindo aqui? Ressalvadas as ações judiciais. Só podem restituir... Podem restituir quem entrou com ação. Quem não restituiu, só tem uns efeitos ali para frente. Mas e aquele que teve empresas que teve crédito tributário de mais de R$1 bilhão. Meu mais de R$1 bilhão. Aí é que você volta naquela frase do arrependimento. Exatamente. Exatamente. Você meu Deus, doeu. Dói. Então, o que eu estou dizendo aqui? Nós temos aqui uma informação que ela é técnico-jurídica, falando para quem está nos assistindo, tem informação do cálculo? Tenho. Faça atuação. Se o valor for razoável, se você entender que é razoável, que é importante para você, faça atuação. Porque o que acontece? O Supremo tem uma lei, né, feita pelo Congresso Nacional no ano de 1999, são as regras da ação direta de constitucionalidade e prevê essa situação aqui, de ele modular os efeitos da decisão dele. Quer dizer, a partir do trânsito em julgado, para todo mundo vai poder calcular dessa forma, mas só pode falar em restituição quem entrou com ação. Alguém tem alguma dúvida aqui? Para mim está claro. Não é verdade? Ou seja, então você já tem até um passado como experiência e aí a importância, mais uma vez, da pessoa estudar a possibilidade para depois nunca... eu deveria ter entrado, eu deveria ter obtido mais informações. O momento é agora, gente, porque abril, vamos pensar, fevereiro acabou, né? Porque carnaval, março, ou seja, 1 mês e 20 dias aí até entrar. Exatamente. Então, assim, tá no finalzinho, dá para fazer? Dá. Agora o que acontece? Para falar assim, você crava isso? Não. O que eu cravo é que existe várias decisões do Supremo que ele decide dessa forma. Então, quem entrar depois, ele vai submeter o quê? Eu posso ter direito ou posso não ter direito. Entre ficar com essa dúvida, entra com a ação antes, espera o Supremo decidir. Decidiu, tô no baile. Sim. Se você fala, não, tudo bem, eu vou esperar o Supremo decidir, você fica ciente que você pode entrar nessa situação aqui. E ele falar assim, quando ele julgar os embargos, que tem os embargos, ele falar o seguinte, não, você não tem direito. Só vou assegurar de quem entrou com ação. Uma informação assim que as pessoas falam, poxa, mas não é muita ação. A quantidade de pessoas, Simone, que fazem, de cada 100, eu acho que 6, 7 fazem ação. Nossa, é muito baixo. É muito baixo. É muito baixo. Normalmente fazem aqueles que têm bons valores. Por exemplo, eu já te falei, os professores, que é uma classe, poxa, que eu tenho uma admiração espetacular, eu não consegui abarcar. Eu não consegui transferir, né, essa informação para eles se movimentarem. Se movimentarem, porque é um público grande. Não, e você para imaginar, por exemplo, esse ano, pro ano passado, nós tivemos o pessoal falando no Banco Central. Você pode ter dinheiro esquecido, assim, assado. Eram centavos. Aqui nós estamos falando de dinheiro que pode ser 10, 15, 20, 30 mil reais, 40 mil reais. Entendeu? Então, eu acho que vale a pena exercer a cidadania de que, pelo menos, saber o valor que você teria direito. Exatamente. Vamos pensar agora futuro. Aí fiz lá, deu tudo certo, foi favorável. Aí deu lá que é institucional, tem que fazer a correção do índice, começa a se corrigir dali para frente. Quem entrou com a ação, garantido. Em quanto tempo quem entrou... A gente pode precisar um tempo para quem entrou com a ação já receber esse valor? Como é que vai tramitar futuramente, Alex? Vamos pensar no positivo. Deu tudo certo.
E tem aí já Não dá não dá para cravar, porque tem uma situação que é o seguinte. Muito provavelmente, dessa decisão do Supremo, vai ter os embargos de declaração. Vai ter os embargos. Então, o Supremo, embora, por exemplo, ano passado teve uma informação que é preciosíssima, ele mudou o regimento interno dele, por exemplo, às vezes quando um ministro ele pedia vistas do julgamento. Pediu vista, teve um ministro que teve julgamentos que foram emblemáticos, que o ministro ficou mais de um ano com o processo e um julgamento que já estava 9-0. Então eles mudaram a regra no ano passado para falar, olha, você quer pedir vista? Pede, mas você tem um período pequeno para analisar e devolver para concluir o julgamento. Tá. Eu acredito, até pela postura da presidente do Supremo Federal, a Rosa Weber, que incumbe a ela pautar essa questão dos embargos, mas não acredito que vai ser, que vai demorar muito, mas a gente não pode cravar. Entendi. Tá? Mas, por exemplo, ninguém esperava efetivamente, nós acreditávamos que aconteceu uma situação assim, quando foi retirado da pauta no 13 de maio de 2021, tudo bem, vamos ver o que vai acontecer, porque só o presidente do Supremo, quando ele retira, só ele pode incluir na pauta novamente. Certo. Ele não tem a necessidade de colocar no calendário, nada disso. Aí, em junho daquele ano, o Marco Aurélio se aposentou, o ministro Marco Aurélio. E, historicamente, nunca se demorou tanto para se sabatinar um ministro. Um candidato a ministro, que é o André Mendonça, que ficou de junho até dezembro de 2021. Essa cadeira vaga. Em dezembro de 2021 ele assumiu e finalizou o voto dele agora. Quando finaliza o voto, ele é comunicado eletronicamente para o presidente do Tribunal Federal de que todos os votos estão prontos e que ele pode pautar. E ela fez com rapidez. Fez com rapidez. Muita gente foi pego de surpresa. Então, ou seja, é uma caixinha de surpresa, né? Mas em relação ao julgamento, como nós tivemos aquele julgamento de 2020, que eu falei que ele é impactante, ele é muito forte, ele é muito robusto para a tese, eu acredito, baseado nessas técnicas no CPC 2015 e todos os precedentes, que ele vai declarar a inconstitucionalidade da taxa referencial. Vai declarar a inconstitucionalidade. É o que eu acredito. E acho que esse é o mais importante, né? Ainda mais você sendo tão especialista no assunto, trouxe tantas informações ricas para a gente aqui hoje. O seu acreditar passa uma confiança tão grande que eu tenho certeza que as pessoas saem daqui com informações importantes para fazer essa decisão de exercer a cidadania. Acho que era a nossa missão aqui hoje, era justamente incentivar as pessoas que tenham essa informação. Exatamente. E eu acho muito importante a gente colocar dessa forma. As dúvidas, assim, pelo menos as minhas, foram todas esclarecidas, Alex. Queria te agradecer imensamente pela sua dedicação a esse trabalho tão importante de ajudar realmente a população, que ela possa exercer um direito e aí vai da decisão da pessoa, quero ou não quero. Se você pudesse deixar uma mensagem final para essas pessoas que estão nos assistindo e que realmente possam agora ter um outro olhar sobre esse assunto, como é que você concluiria essa pauta dentro desse assunto, da revisão do FGTS? Olha, deixa eu só, vamos ver se ela vai chegar aqui. Eu costumo dizer o seguinte, você é alquimista da sua vida. Então, incumbe a você, efetivamente, tomar a decisão. A tese é robusta, eu já me manifestei que eu não vislumbro no Poder Judiciário uma tese que vai chegar ao STJ ou ao STF, que ela possa, tão robusta, inclusive financeiramente, ou especialmente nessa questão financeira, como a revisão da FGTS. Então, sim, perder tempo não perca tempo. E eu faço o convite aos colegas advogados, eu atendo muito advogado. Né? Olha que bacana, né? Porque, assim, como colega de trabalho, você atende muitos colegas. Atendo demais. Então o pessoal ali, poxa, como é que eu faço isso, assim, assado, né? Às vezes o pessoal assistiu o vídeo também, né? Os meus vídeos que eu coloco nas redes sociais. Pô, pode me ajudar? Claro que eu posso. Entendeu? Pode me falar isso? Claro. Pode me ajudar com isso? Tudo que eu tenho de informação, né? Para agregar, para eles desenvolverem isso. Esses dias eu atendi uma colega advogada do interior, bateu um papo e falou, doutor, mas fiquei com vergonha, posso te pedir isso? Eu falei, não, você deve me pedir, eu estou aqui para te ajudar. Bacana. Né? Eu uso o Google Drive, o que você precisa? Tenho essa dúvida, posso fazer isso? Eu falei, faz.
E aquilo lá? Então eu falei, olha, tem algumas coisas que você já pode assistir meu material lá, que já tira essa dúvida. Doutor, o que você acha? Eu falei, vá trabalhar. Entendeu? Vai trabalhar porque você vai trazer uma expectativa de uma coisa muito forte para muitas pessoas e hoje, as pessoas estão precisando dessas expectativas para alimentar o dia a dia delas. Então, Verdade. por isso que eu falo, seja alquimista da sua vida, né? Analise tudo que está à sua volta, mas toma uma decisão. Nós não vamos ter uma outra revisão em pouco tempo, como a da revisão da FGTS. Olha que importante. Assim, as pessoas, eu acho que é um momento histórico, né? Aliás, o Brasil tem vindo de momentos históricos. É verdade. A gente até comentou aqui nos bastidores antes da gente começar o nosso bate-papo, da questão que tivemos aí uma eleição que foi histórica em toda a história do Brasil e que mexeu muito com o emocional das pessoas. Você acha que esse movimento que teve da transição de governo pode influenciar a decisão das pessoas também em entrarem e ficar, ai meu Deus, porque a gente falou muito da questão econômica, mas a gente está falando também de uma transição de governo. Você acha que pode influenciar? Simone, você sabe que uma coisa que assim, eu acho extremamente salutar, né? Extremamente salutar, é quando as pessoas começam a falar de assuntos diversos e incluem a política nela, né? Eu acho espetacular. Às vezes, eu tenho contato com pessoas bem mais novas, adolescentes, você vê que ele começa a formar uma opinião, ela pode não ser a minha. Sim. Tá? Inclusive, tem uma frase que eu tenho para um livro meu que fala o seguinte, a única troca que soma é a troca de ideias. Ah, eu acho isso bárbaro. Porque, às vezes, eu posso não concordar contigo, mas eu estou indo embora com aquilo que eu acredito e estou levando comigo aquilo que eu aprendi com você. Exatamente. É uma troca. É uma troca. Tem que ser. Então, o diálogo, quando você pega as pessoas começando a conversar, né? E podem ser ideias assim que são mais esparsas, mas é importante porque você teve início nessa conversa. Sim. Acho que a sociedade ela tem que se politizar e eu acho espetacular quando você vê pessoas das mais simples, elas querendo opinar politicamente, né? Porque eu acho isso errado, isso está certo, isso está errado. É importante, a sociedade ela só se transforma se nós tivermos assim essa movimentação, essas trocas de ideias, para cada um sair com um pedacinho do pensamento e poder também se modificar, crescer, aprender. Agora, ontem eu conversei com um colega advogado e eu senti ele um pouquinho reticente. Poxa vida, mas será que nós não vamos ter surpresa né, no julgamento? Assim, assado, porque eu ouvi o presidente da Caixa, presidente, né, da declaração, o ministro da Fazenda, o Haddad, deu outra declaração, assim, assado. E aí eu falei para ele, olha, você já ouviu ou já presenciou alguma vez qualquer presidente de Banco Central, de qualquer país do mundo, ele vir falar assim, nós adotamos uma política monetária que foi um desastre. Deu tudo errado. Nunca. Never. Vamos traduzir, ele quebrou um jarro. Ele está todo espatifado ali no chão, está todo quebrado. Ele jamais vai me falar que esse vaso foi quebrado. Então, o que acontece? Eu falei, existem manifestações que são legítimas. Você não vai esperar da presidente da Caixa, Econômica Federal atual, ou dos seus antecessores, que ela venha falar, faça sua revisão do FGTS. A Caixa, ela... Jamais. Pô, não vai. Você pega o ministro da Fazenda, ele vai falar, olha, essa ação, se for favorável aos trabalhadores, vai impactar no caixa do governo. A gente sabe que não vai ser da Caixa. Tá? Não vai... Quando eu falo impactar na Caixa do governo, porque dezembro é o ano que o Congresso Nacional se reúne para falar do orçamento do ano que vem. Todo ano é isso. Sim. Não vai se discutir aqui o que vai ser pago, o que a Caixa vai ter que pagar, dando tudo correto com a ação. Não vai, não, né? Ela não vai para Brasília para se providenciar a Caixa, né? Então é legítimo a postura de muitos atores aí, né? De que fazer pô, essa ação não vale a pena, essa revisão não é legal. E eu, como advogado, né, eu tenho as minhas argumentações do quê? De que eles não devem prosperar. E as suas convicções, que eu achei muito interessante. Acredito 99%, ou seja, a confiança que você passa já no seu trabalho, eu acho que isso é super importante.
E de acreditar na ação. 99% eu acredito. Eu acho que isso faz uma diferença muito grande, Alex. Eu converso, como eu falo muito com um colega advogado, eu sempre falo, olha, tenha a revisão do FGTS como uma experiência para o teu negócio. Você pode trazer esse modelo, né, de se fazer advocacia para outras áreas que você sente mais confortável, né? E não tenha dúvida que isso vai impactar financeiramente no teu escritório e mais ainda na vida das pessoas. Na vida das pessoas. O que eu quero, Simone, é que meu celular não pare de tocar efetivamente depois do julgamento do julgado, as pessoas me agradecendo. Essa é a minha vontade. É o que eu espero para o futuro. Acho que você resumiu de forma bela essa expectativa que é sempre mudar a vida das pessoas. E acho que isso faz o nosso trabalho se tornar cada vez valer mais a pena. Né? Que acho que aí é a questão que você falou muito no começo, a questão do propósito, né? Não é para fazer como fazer, é a quem você vai mudar fazendo isso. Exatamente. Acho que é belíssima essa... Foi um bate-papo maravilhoso, Alex. Obrigado, eu acho que eu aprendi muito com você hoje. Obrigado. Porque até é importante que a gente saia daqui carregando um pouco dessa informação, eu no caso muito, para poder dividir com colegas que estão de repente na dúvida. Exatamente. Ou que estão com pouca informação. E de fato, assim, foi um aprendizado incrível essa tarde. Esse dia, falo que nem tarde dia, mas que a gente nem sabe o horário que vai ao ar, mas eu falo assim, foi um dia espetacular, foi um dia de aprendizado. Obrigado, Simone. Vamos ver se a gente consegue numa outra oportunidade. Tem que ser antes do julgamento, se for possível a gente continua. Se tiverem dúvidas, né? Eu acho que a gente conseguiu esclarecer, né? Muita coisa aqui. Mas se persistir alguma coisa, a gente está à disposição. É importante, porque pode ser que tenha aí novidades, né? Até dia 20 de abril, que a gente pode complementar as dúvidas das pessoas. E com certeza, quem estava ali, que ouviu pela primeira vez, vai começar a ficar com a cabeça um turbilhão. É verdade, é verdade. Que agora que a gente vai sentir o burburinho. É verdade. Então, quem sabe a gente não faz um novo bate-papo para que as pessoas não tenham dúvida se vai entrar ou não com a revisão do FGTS. Queria agradecer a sua audiência, você que está aí do outro lado, conosco, nesse dia, falando da revisão do FGTS, um assunto de extrema importância, um momento de você exercer a sua cidadania. Muito obrigada pela sua audiência e deixa nos comentários aí se você tem alguma dúvida ou se há algo aqui que você queira que o Dr. Alex volte para falar num próximo episódio.